Graça e paz, irmãos e irmãs. Neste vídeo estaremos dando continuidade àquela temática sobre buscando uma espiritualidade e adentraremos na segunda parte desse conteúdo. Que Deus abençoe. Em contraposição, nós encontramos a espiritualidade de base, e ela foi gerada exatamente pelos padres do deserto. O período histórico desse desenvolvimento dessa espiritualidade ocorre entre os anos 300 e a 600 depois de Cristo. E esse tipo de espiritualidade infunde exatamente em direção às nossas paixões. Para os padres do deserto, o caminho que nos leva diretamente a Deus tem que passar e tem que ser conduzido pelo autoconhecimento. Já predizia um grande padre do deserto, Evagrio Póntico: se queres conhecer a Deus, aprende primeiramente a conhecer a ti mesmo. Sem o autoconhecimento, corremos o risco de sermos conduzidos a um Deus hermeticamente fabricado por aquilo que nós sentimos, ou seja, as nossas meras projeções, e não a realidade de um caminho que seja direcionado para um encontro genuíno e perfeito com o próprio Deus. Uma espiritualidade de base, ela é constituída de dois princípios básicos, que é a sinceridade e a autenticidade. Esses aspectos são firmados em toda a teologia de busca de uma espiritualidade interior. Já dizia outro grande mestre, aliás, o primordial padre do deserto que iniciou toda a escalada e desenvolvimento dessa espiritualidade, Santo Antão, dizia que quando vires um jovem monge que almeja o céu por suas próprias vontades ou forças, segura seus pés, puxa-o para baixo, porquanto isso não lhe serve para nada. Essa colocação desse grande patriarca nos remete a uma análise indistinguível, no qual é baseada na própria realidade da pessoa. Em si, todo aquele que busca essa espiritualidade de base deve encarar suas paixões e aprender a lutar com as mesmas. Somente então é que tais pessoas podem realmente pôr-se interiormente a caminho. E, a partir desse caminho feito do seu íntimo, terão um coração direcionado e fomentado e construído diretamente para Deus. Em si, os padres do deserto nos ensinam que não adianta seguir caminhos de espiritualidades sem antes termos seguido o penoso caminho do autoconhecimento e do encontro com o seu próprio lado sombrio. Isso, para os padres do deserto, é considerado uma espiritualidade desmedida, imprudente, superficial e sem base concreta. E esse tipo de espiritualidade não almejada como um encontro genuíno de encontro com Deus se assemelha exatamente ao voo de Ícaro na mitologia grega, na qual que, utilizando-se de asas elaboradas com cera, ao desejar aproximar-se do sol, acabou tendo sido desconstituídas das mesmas e caindo exatamente no mar. Quando se busca, e geralmente praticada por alguns jovens, esse tipo de espiritualidade acaba não dando sustento ou base adequada. É o que os americanos chamam de spiritual bypassing. Intrinsecamente é muito perigoso viver uma espiritualidade que tenta anular exatamente os nossos problemas, desviando dos mesmos, quando na verdade deveríamos enfrentá-los. Um dos grandes marcos da espiritualidade de base é São Bento, na qual ele firmou em sua regra, o livro de regra de São Bento, sobre os conceitos e os direcionamentos de uma espiritualidade voltada para o interior. De forma específica, ele elaborou capítulos direcionados sobre a humildade, ou humilitas, fazendo uma comparação com a figura da escada de Jacó, na qual direciona para o céu. Uma orientação de que deve ser firmada a nossa caminhada passo a passo, ou seja, utilizando cada degrau de forma firme
e concreta, para que se possa realmente efetivar um bom e saudável encontro com Deus. Na medida que subimos em direção a Deus, nós devemos prioritariamente nos rebaixar até a nossa própria realidade. É exatamente o que Jesus perfila no Evangelho de Lucas 14, 18, quando diz: quem se humilha a si mesmo será exaltado. É exatamente tendo a capacidade e a compreensão de descer a nossa própria humanidade, ou seja, observando o humus ou humilitas, porque como em agregado simbologia ao livro do Gênesis, quando nós somos feitos do barro ou humus, que nós realmente conseguimos encontrarmos com o céu, ou melhor, com o próprio Deus. Daí subtende-se uma questão primordial. É possível efetivarmos o céu em nossas vidas? É possível que o céu possa começar em nós mesmos? É algo que devemos refletir e analisar. Nessa espiritualidade dos padres do deserto, a partir de uma medida nossa de termos a coragem de descer até nossos limites, as nossas próprias paixões, é que esta luta, essa busca, esse desejo é que realmente nos conduz e nos levam para Deus. Porque nos conduz e nos molda na humildade, sendo esse o único e verdadeiro caminho de se chegar a Deus e poder vê-lo e reconhecê-lo. Aqueles que almejam o céu com facilidade, nada encontram além de sua própria imagem pessoal a respeito de um Deus, ou seja, e suas próprias projeções. Aquele Deus moldado, fabricado e elaborado por todas as nossas vontades. E essa espiritualidade de base nos faz, aliás, penetrar no mais profundo abismo de nossa alma, adentrando naquelas escuridões, áreas escuras que muitas vezes escondemos ou abnegamos quando buscamos desenvolver ou construir um caminho para Deus ou para o céu. Isso se torna lógico porque é comum do próprio homem esse desejo único de ascensão em direção a Deus, porque é uma ansiedade que é originária da nossa humanidade. E até a mesma filosofia grega, especificamente a de Platão, já girava em torno disso. No sentido de que, segundo essa filosofia, o homem só ascende a Deus através do seu espírito. E os padres do deserto viam em Jesus Cristo exatamente essa figura suprema, na qual o Espírito estava sobre o Cristo, né? E exatamente por ter se rebaixado de uma forma transcendental, é que realmente Jesus ele permeio e trouxe para o seu meio, em volta de sua existência, o Pai e o próprio Espírito Santo. Fica claro que antes de podermos, por meio de Jesus, ascender a Deus, devemos muito antes rebaixar-nos para dentro da nossa humanidade, da mesma maneira que Deus o fez em Jesus Cristo. Somente a pessoa humilde, ela que é capaz de se abrir e reconhecer o seu humus, ou seja, sua humanidade, sua limitação, seu pecado, sua sombra, sua própria escuridão, para realmente se permitir encontrar com Deus. Nesse momento, caríssimos irmãos, estamos terminando essa segunda parte desse tema tão propício que é buscando uma espiritualidade, e espero que possa ajudar a cada um no desenvolvimento de vossas caminhadas. Amém.